Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. O trabalho que vamos apresentar tem como título Avaliação fitoquímica e potencial antitumoral de Eleuterine plicata, Marupazinho. A equipe de trabalho que propôs esse trabalho científico é composta por mim, Eli Eduardo Sarans Camargo, sou farmacêutico do Instituto Espinheira Santa e sou o pesquisador principal. A acadêmica Stephanie Lorraine, também acadêmica do Centro Universitário Estácio de Ji-Paraná, acadêmica de farmácia, é uma pesquisadora de iniciação científica dentro do projeto. O professor Wallace Pazin, que é físico-biológico, professor e pesquisador da Unesp de Bauru, também integra o projeto para assuntos de nanotecnologia. E o professor Dr. Daniel Rinaldo, que é químico, também professor da Unesp de Bauru e está como supervisor para assuntos de fitoquímica. Pois bem, o nosso estudo envolve a espécie medicinal Eleuterine plicata, que é conhecida pelo nome popular de Marupazinho. A Eleuterine plicata, da família Iridaceae, ela é conhecida popularmente como Marupazinho e ela é predominantemente encontrada na região amazônica. Ela possui uma ampla utilização na medicina tradicional e em comunidades indígenas, ribeirinhas, principalmente, eles empregam os seus rizomas, bulbos, como a gente pode ver na foto, em preparações contra inflamações, infecções, desordem gastrointestinais e até como adjuvantes de doenças crônicas. Os principais compostos, até então isolados, publicados até o momento, são as naftoquinonas, especialmente a eleuterina, a isoeleuterina e o eleuterol. Eles são considerados marcadores químicos até então para essa espécie. Além dessas naftoquinonas, também foram descritos alguns flavonoides, taninos, saponinas e alcaloides, os quais eles podem atuar de forma sinérgica no perfil farmacológico da planta em estudo. Aqui a gente pode observar algumas estruturas das naftoquinonas, bem como as figuras da Eleuterine plicata, da planta, com a sua inflorescência e os seus rizomas, bulbos. O objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar o potencial antitumoral de metabólitos secundários encontrados isolados na Eleuterine plicata, isso conseguido através de uma análise fitoquímica avançada e de estratégias de nanoencapsulação para liberação direcionada em células tumorais. A nossa metodologia, ela integra, no desenvolvimento, uma análise ou testes fitoquímicos que serão realizados através de extração dos extratos metanólicos, clorofórmicos, hexânicos, etanólicos e com isso depois aplicado a testes cromatográficos ou para identificação da estrutura química das substâncias encontradas
em massas e ressonância magnética nuclear, usando os componentes próton e carbono 13. Faremos também uma avaliação antitumoral, contendo o extrato como um ativo principal, e essas análises, essas avaliações, elas serão compostas por ensaios citotóxicos in vitro, principalmente em células, e com isso a gente determinar o mecanismo de ação dos marcadores e do extrato em geral. No desenvolvimento de nanoencapsulado, serão elaboradas formulações de nanopartículas e lipossomas que depois serão testados primeiramente in vitro e depois de forma pré-clínica, para que a gente possa contribuir ou que possa elucidar os efeitos de carreamento das substâncias ativas até o sítio de ação, que no caso seriam as células neoplásicas. E os testes pré-clínicos e clínicos. Os testes pré-clínicos realizados em animais de laboratório já vão compor uma nova etapa do estudo, e com isso vamos ainda poder observar ou ter simplesmente uma indicação para uma continuidade de testes clínicos em seres humanos, o que será feito numa etapa subsequente aos resultados obtidos até então. Os resultados que esperamos encontrar nesse trabalho, até então já foram realizados estudos farmacognósticos para a comprovação de substâncias ou compostos orgânicos metabólicos na planta, no qual corroborou com diversas substâncias já descritas na literatura, principalmente as naftoquinonas, os alcaloides, alguns alcaloides e flavonoides. Então, para identificar esses novos metabólitos secundários e marcadores químicos no estudo fitoquímico dessa espécie, que é a Eleuterina implicata, a gente propõe evidenciar o potencial farmacológico da espécie. Então, contudo, o isolamento de substâncias que até então ainda não foram descritas e que, por sua vez, apresentam, dentro do seu contexto ou em conjunto com outras substâncias, um potencial que pode ser descrito terapêutico melhorado para efeito antitumoral. Além disso, ainda se pretende gerar evidências pré-clínicas do seu potencial antitumoral, estabelecendo bases científicas que sustentam futuras aplicações terapêuticas, como dissemos anteriormente, através de estudos clínicos que possam ser monitorados em pacientes. As substâncias isoladas para a espécie em estudo, como as naftoquinonas, elas são considerados marcadores até então para essa espécie, porém pouco ou nada se sabe sobre o efeito antitumoral que foi descrito popularmente, utilizado de forma empírica para essa espécie. Nem na forma isolada as naftoquinonas foram descritas desta planta com efeito antitumoral. Então, consequentemente, é uma das propostas que é demonstrar esse estudo in vitro nas células neoplásicas e que isso possa corroborar com uma progressão do estudo até o estudo clínico final. Os demais metabólitos isolados na espécie serão submetidos da mesma forma a testes para determinação do potencial antitumoral. E também o extrato, que seria a parte que evidencia maior importância, uma vez que se propõe a elaboração de um fitoterápico produzido através de extratos da planta. O desenvolvimento de formulações nanoencapsulados, elas hoje podem ser consideradas inovadoras, e elas são capazes de otimizar a biodisponibilidade, aumentando a biodisponibilidade dos fármacos
e direcionar a ação da planta no sítio tumoral, ou seja, na célula neoplásica. Isso vai implicar na redução ou na minimização de efeitos colaterais, uma vez que a gente consegue reduzir a concentração e a quantidade destas substâncias que são administradas hoje em quimioterapia. Então, portanto, ela vai ou tem esse efeito, promissor de tentar reduzir esses efeitos colaterais provocados pelos quimioterápicos. A conclusão desse estudo é que nós cheguemos ao final dele e possamos ter o isolamento e conhecimentos de novos marcadores químicos da espécie e, com isso, possamos validar terapeuticamente esses novos marcadores e os marcadores já isolados como possíveis fármacos antitumorais. E, em conjunto, se há ou não sinergismo para que o extrato da planta, da espécie, possa ser utilizado como um agente antitumoral. Então, consequentemente, esse tratamento será basicamente um tratamento oncológico que vai reduzir os efeitos colaterais e que vai ter hoje uma inovação tecnológica garantida para que a população possa ter uma melhor qualidade de vida. Temos aqui as referências que utilizamos para a elaboração deste projeto e, consequentemente, é o que temos a apresentar e obrigado pela atenção de todos. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.